vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, um texto para a nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz assim a boa palavra do Senhor: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua revelação nesta noite. Obrigado pelos Teus cuidados. Obrigado que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias. E agora, neste momento, não é diferente. Aquelas pessoas que aqui estão e aqueles que nos acompanham através dessa live possam ser alcançados pelo Senhor, possam ser abençoados pelo Senhor, através desta palavra que é já inspirada pelo Teu Espírito Santo e já fala por si ao nosso coração. Abençoa nossas vidas e que o Senhor venha tomar direção da Tua palavra nesta noite, que venha nos confrontar, nos animar, nos edificar e venha nos fazer conforme o Teu querer nesta noite. Dá-nos a Tua bênção para este momento. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmão, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, da carta do apóstolo Paulo para os irmãos que moravam em Roma. Essa igreja em Roma, ela nasce pela imigração dos irmãos que saem da região de Jerusalém, da região de Antioquia, se mudam para Roma, para o centro do império, e ali começa uma nova comunidade de fé. E Paulo, sabendo dessa comunidade da fé, que já tinha irmãos experientes, que já tinha presbíteros naquele lugar, ele escreve uma carta para aquela igreja, para poder trazer base da fé cristã para aqueles irmãos que já estavam vivendo naquela comunidade de fé, e para que eles pudessem ter uma diretriz de como viver no Evangelho e como viver o Evangelho. Era uma igreja perseguida pelo império, era uma igreja que passava por momentos difíceis, que estava se adaptando a uma realidade de perseguição. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, é conhecida uma das cartas mais completas sobre a explicação do Evangelho. Ela é tida como uma pequena teologia sistemática, porque Paulo ele vai sistematizar a fé no Evangelho a partir desta carta, para que aquela comunidade de fé, para que aquela igreja em Roma tivesse um embasamento e pudesse responder a respeito da sua fé. E nesse texto que nós lemos nesta noite, Paulo ele está estabelecendo para essa igreja uma visão missionária, uma visão de missão, um chamado para a missão do povo de Deus, para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que nada ouviram falar de Jesus.
Paulo ele explica a razão da fé e ele começa a falar sobre as leis espirituais para essa igreja. Então, a primeira coisa que Paulo faz quando ele escreve essa carta, quando ele escreve sobre a razão da fé, é estabelecer alguns princípios. E a primeira coisa que Paulo deixa essa igreja ciente é do impacto do pecado, a realidade do pecado, o que o pecado fez quando o homem se separou de Deus, quando o homem caiu no pecado, quando o homem se separou do Senhor, quando o homem caiu na desobediência. O que aconteceu com o ser humano? Paulo ele escreve a essa igreja e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ele começa a falar dessa realidade triste, que o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, agora estava condenado por toda a eternidade, destituído da glória de Deus, por causa da realidade do pecado. Nós temos um teólogo chamado Erickson, e na sua teologia sistemática, ele fala sobre a extensão do pecado, e ele fala da dimensão do pecado. O que o pecado fez? O pecado separou o homem de Deus, mas o pecado também trouxe a morte, e o pecado condicionou o homem a uma situação de escravidão na sua paixão carnal, e fez o homem se tornar escravo do pecado por causa da sua natureza pecaminosa. De forma que Paulo ele fala que todos pecaram e por isso estão excluídos da glória de Deus. Ele fala dessa lei espiritual, uma lei de escravidão espiritual, de destituição da glória de Deus. Toda a humanidade, Paulo explica para essa igreja que toda a humanidade, por causa do pecado original, se separou de Deus, perdeu a comunhão de Deus, experimentou a morte eterna e agora está condenado à perdição eterna. É uma lei que eu e você e ninguém consegue mudar. É uma lei que ficou estabelecida por causa do homem quebrar a sua comunhão com Deus e cair no pecado. Então Paulo estabelece isso. Ele coloca isso como uma lei espiritual. Ninguém pode se salvar porque todos caíram no pecado. É uma lei que atinge todos os seres humanos em todos os lugares. A extensão do pecado, né? Ela atinge todas as gerações. Atinge o pai, a mãe, atinge o avô, a avó. Não o pecado específico das pessoas, mas o pecado original, a queda da humanidade. Separa o homem de Deus e condicionou toda a humanidade longe do Senhor e condenado ao inferno. Então, Paulo, ele olha e explica essa realidade. E ele começa a explicar o plano de Deus para a salvação. Então, a primeira coisa que Paulo explica para essa igreja, que o homem longe de Deus, ele não conseguia ver a Deus, ouvir a Deus, se relacionar com Deus. Para ele, essa situação estava fechada, sine qua non, ele não tinha mais contato com Deus, ele estava separado de Deus e não podia de forma alguma, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua filosofia, se aproximar de Deus. Para o homem era impossível, depois que ele caiu no pecado. Então Paulo ele começa a explicar para essa igreja que essa condição humana, ela incomodou o coração de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus ele decide se revelar ao homem. E a primeira revelação no capítulo 1 de Romanos é a revelação natural. Deus ele se revela à sua criação, ele se revela ao ser humano através das coisas criadas. Então ele criou o sol, criou a lua, a natureza. Ele estabeleceu leis naturais, leis química, física. Ele estabeleceu coisas belas na criação para que o homem, através da criação, percebesse a presença do seu Criador. Mas Paulo ele explica também que a revelação natural não foi suficiente para que a humanidade, para que o homem caído no pecado, escravo do pecado, separado de Deus, percebesse a voz do seu Criador, percebesse a presença do seu Criador naquilo que ele criou. Muito pelo contrário, Paulo fala no capítulo 1 que eles deixaram a glória de Deus.
e começaram a adorar as coisas criadas, em vez do Criador. Deus estava se revelando a eles, e eles decidiram criar a idolatria. Por que, querido, criou a idolatria? Como o homem é um ser espiritual, criado para se relacionar com Deus, esse vazio estava no coração do homem. Um vazio que nada preenchia. O homem, desde a sua natureza, quando ele foi criado para ser um ser espiritual com uma necessidade de transcender. E agora ele queria fugir do seu Criador. Mas como ele tem a necessidade de transcender e que essa natureza dele o chama para a espiritualidade, ele decidiu fazer da criação o seu Deus. E criou a idolatria para fugir de Deus. Porque o sol, ele não pode confrontar o homem. A lua não pode confrontar o homem. O rio não pode confrontar o homem. A terra não pode confrontar o homem. Então eles criaram coisas que não pudessem confrontá-los, para que eles pudessem viver ainda nos seus prazeres, nos seus pecados, e continuassem escravo do pecado. E mesmo assim, criasse uma possibilidade de transcender, criando a idolatria. Desta forma, o homem desonrou a Deus mais ainda, mais profundamente desonrou a Deus. Porque Deus queria se mostrar a eles, Deus queria revelar a eles. Deus queria que o homem visse além da criação, um Deus criador de todas as coisas, um Deus soberano que chamou do nada toda a existência. A intenção de Deus é que eles percebessem nas coisas criadas, na maravilha da criação, na maravilha da existência, um Deus acima de todas as coisas. Mas o coração do homem pecaminoso, a natureza pecaminosa, por causa da ruptura do pecado, não deixou o homem perceber a presença e a voz de Deus na natureza. Então Paulo argumenta para essa igreja que a revelação natural não foi suficiente para que o homem se convertesse ao seu Criador. Então Paulo fecha essa questão. E aí ele fala assim, mas esse Deus, ele desejou que o homem ainda tivesse comunhão com ele. E ele cria um outro meio de revelação para este homem. E ele se revela através da palavra escrita. Ele se revela através da lei. Ele chama Moisés e ele revela os seus preceitos a Moisés. Ele mostra como ele gostaria de ser visto. Ele mostra o seu caráter, os atributos dele começam a aparecer na lei. A santidade dele, a soberania dele, a grandeza dele e a exigência que ele tem para que o homem se aproxima dele. E ele então mostra os seus preceitos. Ele mostra os seus mandamentos. Mas a natureza pecaminosa do homem não tinha como viver debaixo da exigência do que a lei exige. Não tinha como a natureza humana cumprir com todos os requisitos da lei, porque a lei é justa, a lei é santa, e se nós caímos em um só princípio da lei, Paulo ele escreve que nós somos condenados por toda a lei. Então era impossível para o homem cumprir os requisitos da lei. Por quê? Porque o problema do pecado se tornou algo na natureza do homem. O homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou uma pessoa deturpada, destruída por causa da sua separação de Deus. E ele ficou escravo das suas próprias vontades carnais. De forma que se tornou escravo do pecado e não conseguia viver os princípios eternos, soberanos, os princípios santos de Deus através da lei. De forma que Paulo falou que a lei não foi suficiente para que o homem tivesse um coração novo. Os profetas, eles profetizam um tempo futuro. Os profetas falam que o Senhor vos dará um coração de carne e tirará o vosso coração de pedra, profetizando que no futuro Deus ia intervir na natureza humana. Só na intervenção de Deus direto, na natureza humana, era possível o homem se voltar para Deus e se converter a Deus. Então Paulo ele mostra que pela lei, a lei era santa, justa, mas o homem caído na natureza pecaminosa era impossível de cumprir todos os requisitos da lei. De forma que Paulo ele explica que a lei estava enferma por causa do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo e cumpriu
toda a lei. Por isso ele é o Filho do homem, verdadeiro Adão, o homem protótipo que agora é original em Cristo. E ele cumpre toda a lei, ele cumpre toda a exigência da justiça de Deus, ele cumpre toda a santidade de Deus, todos os princípios de Deus, foi tentado em todas as coisas, e a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele cumpriu a lei, e ele disse, não pense que eu vim revogar a lei, não pense que eu vim anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Só um foi possível cumprir a lei, Jesus de Nazaré. Ele cumpriu todos os preceitos da lei, para que pudesse assumir a nossa culpa, para que pudesse carregar os nossos pecados, e como Cordeiro de Deus, carregar os nossos pecados e morrer numa cruz, em sacrifício substituto, expiatório, para que eu e você pudéssemos ter a nossa natureza transformada pela presença de Deus. Jesus veio, se tornou um de nós, e Ele nos deu a oportunidade de vivermos algo novo de Deus. E Paulo explica, então por isso veio a graça. A graça de Deus, o favor imerecido, o favor que nós não merecemos, porque é aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que nós éramos incapazes de fazer, Ele fez por nós, de forma que Isaías fala que Ele carregou sobre si as nossas culpas, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, a nossa condição espiritual por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, foi mudada a realidade humana de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Paulo agora explica para essa igreja que diante da graça de Deus, não existe diferença entre judeu, não existe diferença entre gentio, não existe diferença entre bárbaro, não existe diferença entre circunciso e incircunciso. A graça de Deus cobre todos os povos, a graça de Deus alcança todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê recebe na sua vida a intervenção da presença de Cristo, e a sua natureza é transformada. Só com a intervenção de Deus, querido, a nossa natureza pode ser mudada. Só com a intervenção de Cristo na nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Só a intervenção de Cristo, só a natureza de Cristo dentro de nós pode nos fazer agradáveis a Deus. Por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse assim: olha, é necessário nascer de novo. A sua natureza precisa ser mudada. Mas o homem por si só não consegue mudar a sua própria natureza, por causa da escravidão do pecado. Então alguém teve que intervir no tempo de Deus, no tempo espiritual, e morrer numa cruz, derramar o seu sangue, sendo 100% Deus, 100% humano, e carregar as nossas culpas, a culpa de toda sorte de pecados, a culpa de todo mundo que pecou, e toda sorte horrenda de pecado, toda sorte de pecado, o pecado mais cabuloso que você possa pensar na tua mente, Jesus carregou na cruz. Talvez você possa morrer por alguém que você ama. Talvez você possa morrer por alguém que você quer defender, a sua família, a sua casa, seus amigos. Talvez você possa fazer isso. Paulo fala que pelo homem bom, alguém até ousa morrer. Mas eu te pergunto, você morreria por uma pessoa que comete pecados horrendos e crimes horrendos contra a criança, crimes horrendos contra a humanidade, crimes horrendos contra o país? Você morreria por essa pessoa? Mas a graça de Deus é tão escandalosa que Jesus morreu, e o sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo pecado. A culpa que Jesus carregou, querido, foi uma culpa pesada. Ele foi acusado na eternidade, no tempo espiritual, de toda sorte de pecado, de forma que ele disse para o Senhor: se possível, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele não estava orando por causa dos cravos que iam ferir suas mãos. Ele não estava orando por causa das coroas de espinho que ia ferir a sua cabeça. Ele não estava orando porque os seus amigos lhe trairiam.
Ele não estava orando porque o seu discípulo o abandonaria. Ele não estava chorando porque daquela noite fria e ele estava sendo machucado e envergonhado. Ele não estava chorando por causa dos cuspes que lhe deram. Ele não estava chorando por causa da nudez que ele seria exposto a vitupério diante de todas as pessoas que eram seus algozes. Não, ele estava orando ao Pai e ele estava recebendo um peso tão grande de culpa por causa do meu, do seu pecado e do pecado de toda a humanidade. Quando ele fala, passa de mim esse cálice, era a culpa dos nossos pecados que pesava sobre o Senhor. As feridas físicas nada eram, a vergonha humana nada era, mas o que mais feria a santidade do Cristo vivo era Ele levar os nossos pecados horrendo, sujo, na cruz. Foi o peso dos nossos pecados que fez o Senhor orar. Se possível, passa de mim esse cálice. Foram os nossos pecados que fez Ele entrar em grande angústia e suar grandes gotas de sangue. Os pesos do pecado da humanidade, a culpa do pecado do homem, e Ele carregou sobre si, querido. O mais horrendo pecado, Ele carregou na cruz. Ele assumiu a culpa e Ele morreu na cruz, derramando seu sangue expiatório, o seu sacrifício substituto no nosso lugar. Racionalmente, o cordeiro racional, não era um animal irracional, mas era alguém consciente do que estava levando diante de Deus, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então Paulo ele explica que agora a salvação é possível à humanidade. A salvação é possível ao homem. A salvação é possível aos jovens. A salvação é possível aos senhores. É possível às crianças. É possível a todos os povos, tribos, línguas e nações, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a grande boas novas de salvação. Não existe boas novas maior. Não existe uma boas nova que possa superar o fato de que Jesus ele criou a única possibilidade de que nós tenhamos novamente paz com Deus. Não existe boas nova maior de saber que em Cristo Jesus nós temos uma saída para a vida eterna. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando Paulo ensina sobre essa graça, o favor que nós não merecemos, ele abre uma visão missionária para a igreja. Ele fala assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele começa falando que com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus é Senhor e que Ele foi ressurreto pelo Pai dos mortos. Se você confessa com a boca e crê com o coração, você será salvo. E ele fala, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí logo depois ele responsabiliza aquela igreja em Roma. Ele responsabiliza hoje a sua igreja. Ele responsabiliza hoje nós que estamos aqui. E nessa responsabilidade, ele começa a fazer questionamento, que ele espera que a sua igreja responda. Ele fala, como, pois, invocarão, como as pessoas, como as nações, como os povos, tribos, línguas, invocarão aquele de quem eles não creram? Como as pessoas que estão indo a passos largos para o inferno vão invocar algo do qual eles não creem? Se eu não creio, como eu vou invocar algo que eu não creio? É necessário que creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está escrito na carta aos Hebreus. Que é necessário que aqueles que o buscam creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas como crerão? Como crerão naquele de que nada ouviram? Nunca ouviram falar do Senhor. Nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviu falar da salvação. Nunca ouviu falar do sacrifício de Jesus. Como, pois, eles vão clamar ao Senhor se eles nunca ouviram falar de Jesus? Então, Paulo ele está conscientizando essa igreja que existem povos, tribos, língua, jovens, crianças, que nunca ouviram falar de Jesus.
E se eles nunca ouviram falar de Jesus, eles estão caminhando de passos largos ao inferno. Eles estão condenados. Mas, pastor, Deus vai condenar uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho? Paulo, quando ele começa a argumentar sobre a salvação, e ele fala da revelação natural, tem uma coisa que ele fala. Ele fala que na revelação natural o homem não conseguiu conhecer a Deus. Mas a revelação natural, ela se torna um testemunho para o homem ser condenado. Porque, como Paulo argumenta, era possível que o homem conhecesse a Deus através da revelação natural, mas eles endureceram o coração e buscaram as coisas criadas ao invés do Criador. Isso é suficiente, mesmo que ele não ouça o Evangelho, é suficiente para o condenar, por causa da sua natureza pecaminosa. Então as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, que estão em tribos, línguas e nações, nunca ouviram falar de Jesus, estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. E eu quero conversar com você nessa noite. Quantos sermão você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu falar do Evangelho da salvação, das boas novas de salvação? Rádio, TV, na igreja. Quanto material nós temos disponível para ouvir falar do Evangelho? Quantos sermão você já ouviu? Quem é o irmão aqui mais velho que está aqui na igreja hoje? Que está aqui, mais tempo na igreja aí. Dá um sinalzinho aí. Não, pastor, estou aqui 10 anos. Ah, tá aí. Vou fazer uma pergunta para o irmão. Como é que é o nome do irmão? Cláudio. Quantos sermão você já ouviu na tua vida de pregação do Evangelho? Não lembro mais. Foi pouco ou muito? Muitos. Quem aqui já ouviu muitas vezes pregação? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você acha justo você ter toda essa oportunidade e dormir tranquilo em saber que tem pessoas que nunca tiveram uma oportunidade? Será que é justo você dormir tranquilo, jovem? Será que você pode dormir tranquilo, jovem? Senhor, senhora que aqui está. Será que você consegue dormir tranquilo em saber que você ouviu muitas vezes a pregação das boas novas de salvação, do sacrifício de Jesus por você, e tem alguém que nunca ouviu e por isso está caminhando a passos largos para o inferno? Então Paulo ele está conscientizando a igreja de Roma sobre a urgência da pregação do Evangelho aos povos não alcançados. Como crerão daquele de quem nada ouviram falar? Aí ele continua fazendo, como ouvirão? Como ouvirão? Se não houver quem pregue. Como os povos que estão caminhando para o inferno ouvirão de Jesus Cristo, ouvirão da salvação, que é a única saída para o homem, a única. Não existe outra, a única saída para o homem. É a única. Ele faz essa pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se você não pregar? Como ouvirão se nós não pregarmos as boas novas? Existe outras maneiras? Será que Deus ele vai ter que usar de novo, outros meios para poder se revelar? Não, ele estabeleceu o Evangelho. Ele estabeleceu a sua igreja como agência do reino de Deus na terra. Ele quer usar cada um de nós que já conhecemos a Cristo. Será que podemos dormir tranquilos e saber que vidas estão caminhando para o inferno sem nunca ouvir o Evangelho? Será que é justo eu ter ouvido o Evangelho já milhares de vezes, enquanto várias pessoas, povos inteiros, nunca ouviram uma só vez? Pensemos nisso. Como virão se não há quem pregue? Se não tem quem pregue? Jesus ele fala com seu discípulo que a seara é grande, que a seara é extensa, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Como, pois, ouvirão, se nós não pregarmos as boas novas de salvação?
Se eu ficar confortável no meu banco, no meu cantinho, confortável no meu país, sabendo que Jesus deixou toda a sua glória, foi o primeiro missionário, sofreu tudo que sofreu para trazer as boas novas para nós, e eu fico sentado, sossegado na igreja. E o Senhor da Seara nos chamando e nos perguntando nesta noite, como eles vão ouvir se não tem ninguém para pregar? Querido, você está aqui ouvindo essa mensagem. Nós estamos ouvindo essa mensagem. A alma farta pisa o favo do mel. Mas a alma que está faminta, até algo amargo, ela vê como doce. É amarga a idolatria, é amargo o pecado, é amarga as drogas. É amarga onde as pessoas tentam buscar a satisfação do seu vazio existencial. E nós temos o mel, que é a palavra de Deus. Mas para quem não tem o evangelho, eles estão se contentando com o amargo, com o fel da vida. E nós estamos embriagados de mel. Nós estamos como ovelhas gordas, saciadas. Enquanto existem ovelhas magricelas morrendo de fome. E nós estamos gordos, alimentados, e nós não nos movemos para compartilhar o evangelho. Eu quero fazer uma ilustração neste momento sobre a história de 2 peixinhos que viviam numa lagoa. Eles viviam numa lagoa e, com o passar do tempo, aquela lagoa ficou completamente contaminada. O pH da água ficou horrível. A oxigenação cada vez diminuía mais. Cada vez o ambiente era difícil. E eles viram muitas pessoas, muitos peixinhos morrendo. Um dia, 2 deles falaram assim, a gente tem que procurar uma saída. E acharam um atalhozinho pelo escape daquele açude e foram nadando. Deram num lago onde a água era cristalina, onde o pH era perfeito, onde as águas eram maravilhosas. E eles começaram a nadar naquelas águas e começaram a ficar felizes. Tinha alimento e abundância, oxigenação e abundância. E ficaram felizes. De repente, um deles se deu conta e falou, olha o que nós estamos fazendo. Nós sabemos que nossos parentes, nossos amigos, as pessoas com as quais nós convivemos lá, estão morrendo numa situação terrível, sem oxigenação, com pH podre da água, mergulhado naquela podridão, e nós estamos aqui curtindo a nossa liberdade, curtindo a nossa alegria, vivendo uma nova vida, e nós não nos damos conta de que pessoas a quem nós amamos e convivemos estão morrendo em uma situação insuportável. E eles então voltaram. Um resistiu, mas eles voltaram. E chegaram lá e começaram a anunciar e falar, nós encontramos um lugar melhor. Nós encontramos um lugar perfeito. Nós encontramos a nossa salvação. Nós encontramos um lugar de alegria. Nós encontramos um lugar de paz. Nós encontramos um lugar maravilhoso. Muitos daqueles peixinhos que estavam naquele lugar de podridão não creram por causa da condição que eles estavam vivendo há anos de putrefação e sujeira. Então ele fala, aqui lugar melhor, não existe lugar melhor não. Aqui a gente se contenta botando o nariz para fora às vezes, nós se contentamos desse jeito que não existe lugar. Porque eles não tinham visão, uma cosmovisão de algo melhor. Mas aqueles peixinhos insistiam. E muitos daqueles a qual ele avisou, os acompanharam e foram para aquele lugar. E quando chegaram naquele lugar, encontraram vida, encontraram paz, encontraram uma nova vida, oxigenação. Ficaram muito felizes. E agora mais um grupo voltava lá naquela lagoa suja e avisava a outro e falava, não é porque eles falaram, porque agora eu vivo um lugar de alegria, eu vivo um lugar de paz, eu vivo um lugar de vida, e eu não vou morrer mais, e eu vim aqui, pai, falar contigo, eu vim aqui, meu amigo, falar contigo, eu vim, vocês estão morrendo, e não sabem da alegria, da salvação que nós encontramos. Eles se comprometeram com a vida dos outros,
se comprometeram em ir lá de novo, respirar aquele ar sujo de novo, se envolver naquela sujeira de novo, mesmo que eles estavam limpos agora, mas eles foram lá para poder confrontá-los com a verdade de uma vida melhor. E muitos daqueles peixinhos se salvaram numa lagoa melhor, e outros morreram na podridão do pecado, mas nenhum deles era indesculpável, porque todos foram avisados. Enfim, quando nós olhamos para essa história dos peixinhos, nós lembramos do Evangelho. O Evangelho é um lugar de paz. O Evangelho é um lugar de vida. É um lugar de perdão. É um lugar de graça de Deus. É um lugar onde nós vivemos com a alegria do Espírito Santo. E nós não podemos guardar só para nós. Quantos amigos você tem que não conhece esse lugar de paz, essa água cristalina, esse respirar de Deus? Quantas pessoas você conhece que estão perecendo numa vida de adultério, que estão perecendo nas drogas, que estão perecendo no pecado, que estão perecendo em religiões que os enganam? Quantas pessoas você conhece que estão na putrefação do pecado, morrendo sem Jesus? Você não pode ser egoísta, eu não posso ser egoísta. Eu preciso voltar e avisá-los. E eu tenho uma mensagem para avisá-los. E essa mensagem é a boas novas de salvação. Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas cada vez menos se dispõem a anunciar as boas novas de salvação. Mas só que cada vez mais a demanda pela pregação aumenta a cada dia. Queridos, quando eu penso nesse texto, eu penso no que Jesus fala no capítulo 24 de São Mateus, versículo 14, que ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunho dos povos, e então virá o fim. Eu entendo, querido, que a nossa responsabilidade neste mundo que nós estamos vivendo é apressar a volta do Senhor, é apressar a parousia. Eu creio que o nosso papel neste mundo é fazer com que aquele grande coral que está em Apocalipse, de povos que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, de toda tribo, língua e nações, esse coral que cantará ao Cordeiro eterno, ele será visto, ele será real lá no dia da parousia, no dia do Cordeiro revelado na eternidade, porque eu e você levamos a sério a pregação do Evangelho. Nós temos que apressar a volta do Senhor. Existem povos ainda não alcançados. Existem nações ainda não alcançadas. E jovem, o que você planejou para a tua vida? Senhor, senhora, o que você tem planejado para a tua vida? Qual é o teu propósito em Cristo? Qual é o teu propósito como igreja? Paulo, ele confronta essa igreja para que levantasse pregadores. Para que levantasse um casal que chegasse para o pastor e falasse assim: pastor Wendel, eu estou orando ao Senhor e Deus tem colocado no meu coração de começar uma célula, um grupo familiar lá em Palhoça. Deus tem colocado no meu coração em colocar um grupo familiar em tal bairro. Queridos, a tarefa é grande, poucos são ceifeiros e nós queremos rogar ao Senhor da seara. Vidas estão se perdendo. Há mais resistência em nós em pregar o Evangelho do que das pessoas em receber o Evangelho. Você se envergonha de Cristo? Você se envergonha da tua fé? Você tem medo das afrontas de Satanás? Jesus falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulo, é-me dado todo o poder, sobre nós está o poder do Espírito Santo. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Vocês serão cheios da virtude, cheios do poder, e ser-me-eis testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. É tempo, querido, de apressarmos a volta do Senhor. Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Se não vier uma igreja com essa visão que vocês estão tendo para enviar missionários? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. É tempo de missões, querido. Nesse terceiro milênio, onde nós estamos vivendo nos últimos dias, os últimos momentos da igreja na terra, existe uma tarefa inacabada.
Existe uma tarefa inacabada, que o Senhor está esperando que saiamos do nosso conformismo, que saiamos do nosso lugar seguro, que saiamos do nosso conforto e olhamos para o mundo, como a Bíblia diz, o campo é o mundo. Nós precisamos deixar de ser sal no saleiro, como diz o nosso pastor Eliseu Lima, né? Nós temos que deixar de ser sal no saleiro. Nós precisamos salgar o mundo, saborear o mundo, tornar as pessoas a Cristo Jesus e vivermos uma explosão de alegria de gerar filhos na fé. Querido, tem uma coisa que eu entendi que motiva muito a vida de um crente. É ele ter do lado dele na igreja um filho que nasceu do seu testemunho. É ele ter na igreja do lado dele uma pessoa que está aprendendo de Cristo através da vida dele. Não tem nada que motiva mais um crente a saber que ele gerou um filho na fé. É tempo, querido. O tempo está correndo. E Jesus, Ele quer que nós apressamos a sua parousia, a sua volta. E é necessário que nós pregamos o Evangelho aqui neste lugar, que pregamos o Evangelho nos outros povos, que sejamos despertados para essa tarefa mundial e para essa urgência de missões. E é por isso que Paulo ele está falando à igreja, convocando, fazendo perguntas para essa igreja. Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão daquele de quem nada ouviram falar? Igreja, será que nessa noite nós podemos responder ao Senhor Jesus? E fazer com que o cumprimento escatológico da igreja seja aquele coral de toda tribo, línguas e nações que adora o Cordeiro para todo sempre? Que nessa noite nós possamos, como a igreja de Roma, receber esse chamado de Deus, essa vocação de Deus, essa responsabilidade que Deus nos dá. E nós venhamos a sair do nosso conformismo. E venhamos a olhar para as nações, amar os povos, amar as pessoas. E declarar o nosso amor não só de palavras, mas de atitude. Quem sabe Deus aqui nessa noite quer chamar um jovem para ser pregador da palavra em outro lugar. Quem sabe quer chamar um casal para ser pregador da palavra aqui mesmo no Brasil e aqui por perto em alguma outra cidade ou em outro bairro. Quem sabe hoje Deus quer despertar você para fazer a diferença nessa geração, para ser um agente de Deus para esse tempo que nós vivemos. Missões está no coração de Deus. E o primeiro missionário que veio para poder trazer as boas novas de salvação foi o próprio Senhor Jesus. E quem o enviou foi Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O primeiro missionário, ele nos dá exemplo de uma vida abnegada e sacrifício por amor às vidas. E ele falou: ide, pregai o Evangelho. Querido, ouça isso. Ide, é o Senhor falando. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Que nessa noite, essa palavra possa entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, e possamos ter a certeza de que o Senhor tem nos chamado para esta obra. E aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ouça bem essas palavras, como o Senhor investiu para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter paz. Tem alguém para tocar louvor aí conosco? Né? Vamos cantar um pouco hoje. E se você nesta noite quer e fala assim: pastor, eu ouvi essa mensagem e eu quero, e a minha consciência ardeu, meu coração ardeu, eu quero me dispor a fazer a tua obra, eu quero me dispor a ser um intercessor por missões, eu quero interceder, quero ser um intercessor, eu quero ser um contribuinte por missões, eu quero usar os meus bens, meu dinheiro, meu recurso para poder fazer missões, eu quero ser uma pessoa que tem esse dom de contribuir generosamente por missões, eu quero ser um intercessor por missões, e eu quero ser alguém que vá pregar o Evangelho. Então, esses 3 chamados para a igreja nessa noite. Se você quer abraçar esse chamado que o Senhor nos faz nessa noite, eu quero te pedir, vamos nos colocar de pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero lhe convidar a vir aqui na frente. Pastor, eu quero me comprometer a ser um intercessor. Eu quero interceder por missões. Eu quero interceder por missionários. Eu quero interceder pelos povos não alcançados. Eu quero orar, quero dobrar meu joelho. Eu quero chorar pelas nações. Eu quero ser um intercessor. Eu quero receber esse
esse chamado nesta noite, venha, querido, sai do teu lugar. Venha que o Senhor está te chamando para você se envolver em missões e ser um intercessor nesta noite. Alguém aqui quer ser intercessor? Venha, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Pastor, eu quero fazer um propósito de contribuir mais. Eu quero contribuir além do que eu estou contribuindo. Eu quero usar os meus bens para que o Evangelho chegue em outras nações. Eu quero lhe convidar também a vir aqui na frente. Pastor, eu nessa noite ouvi essa mensagem e eu quero entregar a minha vida para ser um pregador da palavra. Eu também quero lhe convidar nessa noite. Com essa palavra, hoje o Senhor chama toda a igreja. Com os pés do que vão, com os joelhos que oram, e com o bolso dos que vão. Eu quero convocar toda a igreja a vir aqui na frente. Nessas três seguintes chamadas, você precisa se encaixar numa dessas. Esse é o compromisso com a sua igreja. É o compromisso com a sua agência. Pode vir na frente, nós vamos estar orando juntos hoje, como igreja. Senhor, querido, você tem esse chamado para contribuir, vem. O Senhor vai prosperar a sua vida. Se você tem o propósito de contribuir para missões, o Senhor fará superabundar na tua vida. Recursos, Ele só te dá recursos se você usar para a glória dEle. Então, se você quer ser um contribuinte com missões, vem aqui na frente, o Senhor está te chamando. Pastor, eu quero ser um pregador. Venha, o Senhor está te chamando. Pastor, eu quero ser um intercessor. Venha, o Senhor está te chamando. Cante o Senhor e vai orando, querido, vai orando. Cante ao Senhor. Nessa noite, Senhor, obrigado por esse chamado para ser contribuinte da tua obra. Aqueles que chegaram aqui na frente e querem fazer um propósito de ser um sustentador da tua obra, que fizeram um propósito de ser um sustentador no teu reino, dê a ele recursos para isso, porque os recursos são todos teus, Senhor. Tudo é teu, o ouro e a prata é teu, e o Senhor coloca nas nossas mãos como mordomos do Senhor para administrar os bens do Senhor. Prospera, dê direção. E aqueles que aqui estão, que receberam um chamado para serem intercessores, coloca, Senhor, o desejo por missões, coloca o clamor das nações no coração. Senhor, aqueles que aqui estão, que querem empregar a tua palavra, capacita o chamado, dê palavras do teu coração. Prepare essa pessoa para serem missionários aonde eles estão. Nós oramos nesta noite, Senhor. Oramos.
espírito de missões neste lugar. Há uma atmosfera de missões neste lugar. Há uma atmosfera de missão transculturais. Há uma atmosfera de manifestação do Espírito. Há uma atmosfera diferente. Há uma glória se revelando. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Cante, igreja! só tenho você, Deus. É liberdade do Espírito Santo. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Irmãos, que ambiente de glória! Que ambiente de glória! Se você vê, o Espírito Santo ele está movendo no nosso coração, na nossa mente. Vamos continuar cantando. Eu quero que você dê lugar a esse ambiente de glória. Eu quero que você dê lugar agora à unção do Espírito Santo neste lugar. Um espírito de missões, um cheiro de missões, uma glória de Deus revelando missões neste lugar. Nós vamos cantar e você cante, recebendo essa presença de Deus na tua vida. Aleluia! Cantemos, cantemos! Aleluia! Sou totalmente teu. Nós somos teus, Senhor! Nós somos teus! Sim, Jesus! Sim, Jesus! Sim, Jesus! Oh, 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 oh. Vamos cantar a parte pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Querido, depois que a igreja se envolve em missões, Pastor Wendel, palavra de Deus pra você, meu querido, nessa noite. Não tem mais como voltar. Não tem, pastor Yukimi, mais voltar. Deus escolheu este lugar para ser uma agência missionária nesse estado. Aleluia! Palavra de Deus!